Olá! O Despertar Espírita está no ar e traz para você a visão espírita de temas importantes, desafios que todos nós vivemos na sociedade atual. São reflexões, dicas e sugestões de especialistas e pesquisadores para tornar sua vida mais saudável e mais feliz. Você já ouviu falar em mediunidade? Como ela surge? Como sabemos que uma pessoa é médium? Olá! Estamos iniciando mais um Despertar Espírita, o seu momento de paz. Dentre as provas da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, a mais poderosa é a aparição do espírito desencarnado. A ação dos espíritos sobre a matéria é possível, e Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estudou esse tema principalmente no Livro dos Médiuns. Essas manifestações físicas podem dar-se como ruídos, movimentos, deslocamentos de objetos. Como os espíritos procedem para mover esses objetos? Como pode o espírito fazer-se visível, tangível e até ser tocado? Para tratar deste tema tão interessante, encontra-se aqui o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é médico, estudioso do espiritismo e pesquisador dos fenômenos de efeitos físicos. Dr. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Como pode ocorrer a aparição de um espírito? Como é que isso pode dar-se? Bom, a aparição de um espírito, a materialização de um espírito, ela necessita de alguma fonte energética. E a fonte energética é a presença de um médium, dito médiuns de efeitos físicos, que talvez sejam o tipo de mediunidade mais rara que nós conhecemos, e que são indivíduos que rapidamente entram em transe sob determinadas condições. E nesse transe, eles começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, um fluido energético batizado por Charles Richer como ectoplasma, e é através desse fluido energético que a entidade, se revestindo no seu perispírito, se torna tangível e visível no nosso meio vibratório. Os fenômenos físicos, eles se apresentam de formas variadas. Às vezes há deslocamento de objetos, os objetos somem de um lugar e aparecem em outro. Outras vezes se dá pela aparição do próprio espírito. Sempre ocorreram fenômenos desse tipo na história da humanidade ou só mais recentemente que eles vêm acontecendo? Pelas citações bíblicas, esses fenômenos sempre acompanharam o desenvolvimento da humanidade. Com Moisés eles ocorreram. A sarça ardente, a voz direta, a conformação dos 10 mandamentos moldados em pedra através de energia. Com o próprio Jesus, que foi o maior médium já vindo ao planeta Terra, eles eram extremamente comuns. Vocês vejam, por exemplo, o domínio da natureza, em que os evangelistas são muito claros. Quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Os fenômenos físicos da própria materialização do Mestre no terceiro dia após a sua crucificação, e com detalhes muito semelhantes ao que nós estamos acompanhando há 30 anos de observações e experiências. Madalena, não me toques, porque eu ainda não estou pronto para o Pai. Durante as nossas reuniões, nós temos orientação precisa de não tocar nas entidades materializadas. Porque nós, por mais cuidado que nós temos com nossos corpos, nós levamos impurezas para essas reuniões. E quando tocamos no espírito materializado, e ele se desmaterializa, esse ectoplasma contaminado com nossos fluidos pode contaminar e trazer prejuízos físicos ao médium. Então o médium que está doando aquele ectoplasma, ele não perde aquela substância retorna para ele? Exatamente. Algumas pesquisas feitas permitiu a observação de que após a reunião havia inclusive perda de massa física do médium e dos presentes, daqueles que colaboram durante a sessão como uma equipe mediúnica de apoio ao médium de efeitos físicos. Então, alguma perda desse ectoplasma há? Alguma perda há, mas eu não falaria perda, eu falaria em transformação. Porque se essas energias e se essas reuniões acontecem principalmente para atendimento de pessoas enfermas,
é evidente que essa energia foi utilizada em benefício desses enfermos. Exatamente. Agora, só há ectoplasma no ser humano ou as plantas, os animais, eles também podem suprir os espíritos desse material? Eu posso falar particularmente em relação ao nosso santuário. Ele é construído no meio de uma floresta em Jacarepaguá. Tudo colabora com o ectoplasma. As folhas, as flores, os pássaros, a equipe mediúnica e o médium de efeito físico, que é o responsável provavelmente por 80% do ectoplasma utilizados na sessão de materialização. A própria Terra talvez possua alguns fluidos ectoplasmáticos. E eu digo isso, por exemplo, na passagem evangélica de Jesus, que quando cura o cego de nascença, o que é que ele faz? Ele cospe na terra, confecciona um cataplasma, segundo o testemunho dos próprios evangelistas, e aplica na vista do cego de nascença e ele passa a enxergar. Que saliva misteriosa é essa? Ou será que não era saliva? E sim ectoplasma que saía da boca de Jesus, com a sua poderosa mediunidade e com seu conhecimento profundo, inclusive científico, era misturado com alguma forma de ectoplasma da própria Terra ou com elementos químicos ali existentes, e com a força do seu pensamento e a força do seu amor, ele não confeccionava algum medicamento que só ele sabia como produzir a cura instantânea. Muito interessante. Existem vários tipos de ectoplasma, ou seja, existe o ectoplasma gasoso, o ectoplasma líquido, o ectoplasma mais viscoso. Existe gradação nisso? Normalmente, o ectoplasma é expelido do médium em forma vaporosa. Se liquefaz e se plastifica, com uma característica fundamental. Essa plastificação pode ser sensível até ao pensamento. Daí a necessidade do grupo que apoia o médium nessas reuniões ser um grupo absolutamente treinado e consciente de suas responsabilidades. Porque, de acordo com o pensamento que nós adquiramos naquele momento, nós podemos trazer sérios prejuízos ao médium, como já tivemos a oportunidade de testemunhar. O despertar do médium apresentando queimaduras psíquicas e a ida dele repentinamente ao banheiro porque estava tendo uma hemorragia por via retal. Então, a responsabilidade desses grupos e no desenvolvimento desses médios é muito forte, é muito alta.